Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Bora lá, né? Para mais uma leitura, para mais um dia na presença do Senhor. Hoje é domingo. Passamos o dia todo já com a família, na igreja, com a família espiritual. Deus tem feito grandes coisas. Hoje já é dia 21 de agosto, né? Dia 21 de agosto, domingo abençoado, e vamos dar continuidade aqui na nossa leitura. Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e dar início então na nossa leitura de hoje. Jesus, nós somos muito gratos, Pai, por aquilo que o Senhor já tem feito nesse dia. Jesus, como é bom, Senhor, estar em família, estar descansando, estar, Senhor, te adorando com a nossa comunidade, com a igreja onde nós estamos ali plantados, Senhor, e o Senhor tem dado, Senhor, grandes milagres, grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, e nós estamos muito felizes por tudo que o Senhor tem feito, Jesus. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio que nós temos de te adorar, de te servir, de servir o corpo de Cristo, Senhor. Nós somos muito gratos, Deus. Muito obrigada por esse dia de hoje, pela saúde que o Senhor nos deu, pelo alimento sempre na nossa mesa. Jesus, como é bom ver o teu milagre todos os dias na nossa vida, nas pequenas coisas. Deus, eu te louvo e te agradeço por essa leitura, por esse momento que o Senhor está me dando agora, e que teu Espírito Santo possa cada dia mais, Senhor, nos ajudar a compreender e entender aquilo que o Senhor está fazendo na palavra. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus. Amém. Vamos lá, gente. Hoje a gente começa com algumas datas aqui que também são importantes. Tiro é invadida por Nabucodonosor. O Império Babilônico, ele está arrasando, né? Ele está dominando todo o território ali da região norte da África, norte de Israel, todo Israel, as suas fronteiras ali, todos os territórios, né? E nesse momento Tiro também que é ao norte de Jerusalém, lá em cima. Sidom e Tiro, né, estão lá em cima, também são territórios que estão um pouquinho fora já de Israel, mas que também foram dominados. Quem tiver curiosidade, legal, dá uma olhada no mapa, coloca lá no Google, né, mapa das conquistas do Império Romano. E aí você vai conseguir ver isso. Então Tiro é invadida por Nabucodonosor e fica, né, sob o seu comando de 585 a 573 a.C. A gente tem aí a invasão de Tiro. Nabucodonosor saqueia Moabe e Amon entre o ano 582 e 581. Amon e Moabe, como o Senhor predisse aqui através de Ezequiel e de Jeremias, essas cidades, esses territórios foram totalmente saqueados. Muita morte com certeza aconteceu nesse período. A sétima deportação, mais 745 cativos, totalizando 4.600 com a segunda, quarta e sétima. Então a gente tem todo esse número aí, né, de cativos de Jerusalém. Esse texto está lá em Jeremias 52, versículo 30. E em seu 23º ano, 745 judeus, levados ao exílio pelo comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, foram ao todo 4.600 judeus. Então esse aqui é o texto que fala o número de pessoas que foram levados cativos, fora mortos e, né, as pessoas que ficaram ali, que fugiram para outros territórios. Levados cativos foram 4.600 para a Babilônia. A imagem de ouro de Nabucodonosor e a fornalha em chamas. Aqui nós já estamos no ano 580, então já se passaram praticamente aí quase 10 anos em que Daniel, os seus amigos já foram levados para a Babilônia. Jerusalém foi destruída em 586, então já tem 6 anos que Jerusalém está totalmente destruída, totalmente devastada. Ai, gente, desculpa, meu olho coçando. Jerusalém foi totalmente devastado, e nós temos então o início de algumas das profecias já de Daniel aqui. Então a gente vai ver Daniel capítulo 3 inteiro, e a gente vai ver depois Daniel capítulo 4, alguns versículos também. Então Daniel capítulo 3 vai falar sobre esse sonho, né, de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura
e 2,70 metros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-lo será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo.
os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Essa passagem da estátua e da fornalha, né, de fogo que Sadraque, Mesaque e Abednego, os três amigos de Daniel, que foram lançados nesse momento porque não se prostraram diante dessa imagem, é extraordinária. É olhar para essa passagem e ver quanto Deus ele se revela para nós de maneira tão clara dentro das profecias, dentro do livro de Daniel a respeito do tempo do fim. Se tem um livro, gente, que fala sobre o tempo do fim, sobre profecias que se cumpriram em partes, né, na sua época, mas que vão se cumprir plenamente na volta de Cristo, é o livro de Daniel. É um dos livros talvez mais fortes a respeito de escatologia. Quem está comigo aí há mais tempo sabe que a gente tem falado bastante sobre esse assunto. Existem vídeos específicos sobre o livro de Daniel lá no curso de escatologia. Então eu te diria, se você quer conhecer um pouquinho mais, vai lá, assiste, vale muito a pena. Se alguém tiver dúvida também pode me chamar no WhatsApp que eu passo os vídeos certos falando sobre essas passagens. Mas o rei Nabucodonosor, nesse momento, o Império Babilônico, né, nesse momento, ele é a ação do próprio anticristo na história, né? O rei Nabucodonosor é o anticristo desse tempo. E por isso que ele requer adoração para ele não aceita adoração a Deus, ele vai perseguir todo aquele que disser o nome de Deus, que disser que é servo do Deus Altíssimo. Então haverá uma grande perseguição. E esses homens decidiram não se dobrar diante da imagem do anticristo, a imagem que ele vai levantar. Ele vai se achar um Deus e nós estamos vendo Nabucodonosor fazendo exatamente isso. E o Senhor vai livrar esses meninos aqui nessa história de Daniel. Aconteceu lá na Babilônia e vai acontecer nos últimos dias também. Aqueles que decidirem não se dobrar diante da imagem do anticristo nos últimos dias, mas adorar somente ao Senhor, também com certeza terá o seu livramento. Ainda que nós morramos, como o próprio Sadraque, Mesaque e Abednego disse aqui, que se eles morressem, ainda assim, eles jamais se dobrariam diante do Deus, de outros deuses, a não ser o Deus de Israel. Eles estavam corretos e nós estaremos corretos se assim fizermos. Não é fácil nos imaginar numa situação como essa, mas é fato que nós vamos ver isso acontecer. Nós vamos ver as coisas de Deus acontecerem e vão ser dessa maneira mesmo. Gente, espera só um minutinho. Deixa eu ver, tem uma mensagem importante aqui no meu celular. Me deem um segundo, por favor. Elisa, essa rua fica perto de onde, mais ou menos? Vamos lá, próximo texto, né? Me perdoem mesmo, mas uma irmã querida tá aqui para buscar um material e eu passei o endereço e ela estava chamando aqui. Me perdoem. Vamos continuar? Então, esse momento ele é crucial, né? Para Sadraque, Mesaque e Abednego a respeito dessa questão da adoração. E o Senhor só livra esses meninos porque realmente o Senhor tem prazer
em mostrar a sua glória. Deus não estava querendo glorificar Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Deus estava querendo glorificar Ele mesmo. Ele é glorificado nesse momento, por isso que Deus vai intervir. Então, quando nós quisermos buscar a glória para nós, infelizmente nós não vamos ter o auxílio do Senhor. Mas quando a gente quiser glorificar a Deus, com certeza Deus vai intervir na nossa vida, sem dúvidas. O manifesto de Nabucodonosor, né, por causa desse livramento dos meninos. Daniel capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Percebem que o próprio rei Nabucodonosor, nessa passagem, ele exalta o Deus Altíssimo. Gente, nos últimos dias, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará. Então não haverá ninguém que nesse momento sairá sem se render, né, ao próprio Deus pela glória, majestade, sinais, prodígios que o Senhor vai fazer. O anticristo, ele vai reinar durante um período, mas quando o Senhor se manifestar, todo joelho e toda língua vai ter que confessar que ele é o Senhor. E é isso que nós vamos ver, graças a Deus, tanto aqui em Daniel, quanto nos últimos dias, na volta de Jesus mesmo. Profecias de Ezequiel após a queda de Jerusalém. A gente vai ver aqui agora Ezequiel 33. Ezequiel 33, do versículo 1 ao versículo 20. Ensinamentos éticos. Mensagem às nações cativas, né? Ensinamentos éticos. Ezequiel 33, do 1 ao 20. Diz assim: Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo desta terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria, mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel: é isto que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós, e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. E se o justo pecar, não viverá por causa de sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, de suas ações justas nada será lembrado, ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser ao ímpio: certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo,
Se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Contudo, os seus compatriotas dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, morrerá. E se um ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e certo, viverá por assim proceder. No entanto, ó nação de Israel, você diz: o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos. Esse capítulo 33 de Ezequiel, ele já teve uma outra profecia muito próxima disso. O Senhor já falou sobre essa questão daquele que se acha justo, daquele que está, né, debaixo de obediência, mas se ele se desviar, por causa desse desvio, ele vai morrer e ele vai então perder a sua salvação. Aquele, porém, que está em pecado, mas se converter dos seus maus caminhos e se voltar para a palavra de Deus e começar a obedecer ao Senhor, esse vai se salvar. Porque o que a maioria das pessoas acha que é injustiça da parte de Deus é isso. Mas eu fiz o que é justo durante 30 anos, 50 anos, e Deus não vai se lembrar do que eu fiz durante 50 anos se eu errar agora? Infelizmente, não. Porque, na verdade, a palavra de Deus ela é justa em todos os sentidos. Não há nenhuma brecha dentro da palavra para dizer que se você foi correto 50 anos, mas depois do final da sua vida, durante os últimos 10 anos, por exemplo, que você viveu, você foi um ímpio, você pecou, você vai morrer pelos seus atos de impiedade, de iniquidade, e não pela justiça que você fez. Por quê? Porque o pecado, ele acaba sobrepujando, né? Sendo maior do que a justiça. A mesma coisa, o contrário. Muita gente não acredita e não aguenta ver uma pessoa que pecou 50 anos, pecou uma vida inteira e ela se arrepende, é salva e morre, por exemplo, e essa pessoa está salva. As pessoas não conseguem entender essa graça e esse favor de Deus a respeito da obediência, mesmo que tardia, né? Para nós, o que deveria ser contado na nossa mente pequena era o tempo que eu fiz a justiça. E isso me daria a minha salvação. Do mesmo jeito, a pessoa que está em pecado, mesmo que ela se volte e que ela se arrependa, as pessoas acham que ela tem que morrer, que ela tem que ir para o inferno, porque ela pecou a vida toda, mas agora ela está em justiça, agora ela está em obediência. E por causa desse tempo de obediência, ela não deveria ser salva. Isso é comum, né, nos nossos dias, em qualquer época, as pessoas questionarem essa justiça de Deus. Mas o que é justo esteja em obediência e assim você vai viver. Se você obedeceu a vida inteira e desobedeceu no final, infelizmente você vai sofrer as consequências da desobediência e muito provavelmente vai perder a vida eterna. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, que a gente possa ter na nossa mente, no nosso coração, o desejo de obediência, independente de que momento, não desfalecemos, né? Não devemos desfalecer. E essa passagem também nos chama muita atenção, no início dela principalmente, que Deus está dizendo que Ezequiel e tantos outros homens e mulheres, nós hoje somos essas sentinelas também. O Senhor tem nos chamado para levar o evangelho a muitas pessoas, para que elas sejam salvas, para que elas se arrependam dos seus maus caminhos e elas não pereçam então. Porque se nós não pregarmos, se nós não falarmos do amor de Deus, Deus vai cobrar de nós essa falta, né, de pregação do evangelho, de nós não termos tirado algumas pessoas do inferno, porque é isso que Deus deseja que a gente faça, que a gente tire o máximo de pessoas possível do inferno. É assim que Deus faz. Então a gente precisa estar sempre atento a isso, né, para que Deus possa fazer o melhor para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor também. Vamos lá, Ezequiel 34 agora, né? Mensagem aos pastores infiéis. Ezequiel 34, do versículo 1 ao 10, e depois a gente vai ler até o 31. Então vai falar sobre a mensagem aos pastores infiéis
e depois Israel será restaurado. Ezequiel 34, versículo 1. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor. Visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-los, para que os pastores não se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Então, é uma advertência muito séria para os líderes, né, de Israel, porque Deus faz essa tipologia do pastor e do rebanho, visto que sempre nós somos comparados como ovelhas, né, do rebanho do Senhor. Deus sempre compara como ovelhas o seu povo, e nesse momento o Senhor traz essa advertência para os pastores de Israel. Por quê? Porque Israel está do jeito que eles estão, nesse exílio. Jerusalém foi destruída, todo Israel foi destruído, eles foram totalmente contrários à palavra de Deus, porque não houve pastores que cuidassem desse rebanho, não houve líderes espirituais que cuidassem dessas pessoas durante todos esses 400, 500 anos aí que Israel passou depois de Salomão, e foi se desviando. Então, eles só estão nessa decadência justamente porque não houve pastores idôneos, né? Homens, líderes espirituais que estivessem à frente de Israel. Deus está falando sobre sacerdotes, sobre escribas, sobre profetas, sobre pessoas que estariam ali, sobre homens, né? Chefes de famílias, chefes de tribos, que estariam ali para cuidar do seu rebanho, né? Das pessoas que Deus colocasse nas mãos umas das outras ali. Mas eles só comeram da carne boa, né? Só beberam da coalhada, do leite, só tiveram lucro, né, com as ovelhas, mas não cuidaram como deveriam desses rebanhos, para que eles não fossem devorados, para que não fossem destruídos pelo inimigo. Israel será restaurado. Deus vai começar a falar aqui, continuando aí versículo 11: porque assim diz o Senhor, o soberano: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho,
Assim diz o soberano Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Não lhes basta comerem em boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhes basta beberem água límpida? Deverão também enlamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso, assim diz o soberano Senhor a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva. Haverá chuvas de bênçãos. As árvores do campo produzirão seu fruto. A terra produzirá a sua safra e as ovelhas estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas do seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as escravizaram. Não serão mais saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens as devorarão. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas, e elas não serão mais vítimas de fome na terra, nem carregarão a zombaria das nações. Então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas, e que elas, a nação de Israel, são o meu povo. Palavra do soberano Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano Senhor. Gente, essa passagem ela fala para mim especificamente sobre Israel. Ainda que nós possamos sim nos considerar ovelhas desse pasto, que o Senhor cuida de nós como ovelhas, mas existem passagens que elas se enquadram tão perfeitamente com Israel no sentido de nação escolhida. Deus está falando especificamente com Israel porque ele diz que eles são o seu povo. Ele diz que eles são as suas ovelhas. Deus escolheu Abraão para trazer essa linhagem que traria Jesus para trazer redenção sobre a terra. Então Deus tem uma promessa muito específica sobre Israel, sobre todo o povo de Abraão. Então a gente precisa olhar para essa passagem e ver o quanto Deus tem feito promessas de restauração para Israel nos últimos dias. Deus vai restaurar essa terra, Deus vai restaurar esse povo, Deus vai restaurar essa nação. Eles reinarão com Jesus, mas nós estaremos também junto com eles, aqueles que forem arrebatados com o Senhor Jesus. Nós reinaremos no reinado de Jesus milenar. Nós temos essa convicção. Mas existe uma promessa muito forte sobre Israel e nós não podemos negar isso. Nós precisamos olhar para a palavra com esses olhos e compreender que a noiva de Cristo é Israel. Nós precisamos olhar para essas passagens de que ela é uma ovelha do Senhor e que o Senhor vai restaurar, resgatar, trazê-la de todas as nações e eles vão permanecer na terra que o Senhor prometeu para eles com certeza. Nossa leitura de hoje termina aqui. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar. A gente está aí dentro de Ezequiel ainda, né? Estamos lendo Ezequiel. Essa semana a gente vai ficar dentro de Ezequiel, Daniel. Eu acredito que é isso. Ezequiel, todos esses próximos 2-3 dias aí nós vamos estar dentro de Ezequiel. Isso mesmo. Vamos continuar aí. E o Senhor tem grandes coisas para falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Ótima semana aí para todos. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui para continuar a nossa leitura, se Deus quiser.